tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pai querido, em nome de Jesus, diante do teu trono, através do sangue da cruz, eu quero adentrar mais uma vez na tua presença. Quero invocar o teu nome, Senhor, pedir ao Senhor que venha ministrar-nos por tua bondade. Que através da tua graça e da misericórdia do Senhor, o Senhor fala-nos por tua misericórdia, por tua bondade. Quero pedir ao Senhor mais esta vez, que o Senhor, através do teu Espírito, venha colocar, Senhor, na minha mente, na minha boca, a palavra que os teus filhos precisam ouvir. Ministra-nos, ó Deus, é o pedido que te fazemos, diante do teu trono, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos nos traz uma orientação de Deus, é o próprio Jesus falando. Se você for ler o versículo anterior, ele faz um convite: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É interessante, queridos, que Deus traz aqui a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo através de uma palavra aos nossos corações. Ele nos traz uma orientação de como é viver dentro da vontade de Deus. Olha só, o convite que ele faz é o seguinte: aprendei de mim. Por que Jesus falou isso? Porque na verdade os nossos questionamentos, as nossas razões, a nossa mente, a nossa visão, os nossos sentimentos, os nossos anseios, normalmente é um desejo humano. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vamos entender que todas estas situações caem por terra. Que quando a gente olha para nós, muitas das vezes nós queremos uma posição, conhecimento, poder, queremos destaque, queremos elogios, queremos sobressair, mas Jesus nunca quis. E é interessante a gente observar que se você olhar para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, se você for estudar os Evangelhos, você vai observar que Jesus nunca se interessou em se destacar. Ele nunca se interessou em posição. E Jesus nunca usou o poder que Deus lhe deu, que lhe fora conferido como Deus, em seu benefício próprio e pessoal. Mas o que eu quero mostrar para você é que todas as pessoas que Jesus tratou, ele tratou de forma individual e específica. E é interessante, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: para a primeira coisa que para eu possa aprender de Jesus, para que você possa aprender de Jesus, nós precisamos ser humildes. E na verdade, queridos, nós estamos esperando que talvez apareça Jesus em uma visão, que os céus se abram. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Mas Deus não vai fazer isso por agora. Ele vai usar a palavra dele para falar a minha vida e a sua também. A gente quer que Deus fala com a gente de forma astronômica, de uma forma sobrenatural. Na verdade, ele vai falar contigo de uma forma sobrenatural, de uma forma bem simples. É que nós esperamos que Deus desça do céu, que Jesus desça do céu em um cavalo branco cavalgando sobre as nuvens. Pastor, isso pode acontecer? Pode, mas ele não vai fazer. Ele vai usar a palavra dele para falar comigo e com você. E às vezes nós ficamos inventando coisas aí na nossa mente e que não vai acontecer. Escute só. Pastor, Jesus era humilde? Muito. E muito inteligente. É Deus, irmão. Escute só. Quando nós olhamos para Jesus falando com Nicodemos, o príncipe dos hebreus, um magistrado, vamos dizer assim, para você entender melhor, ele mexe com a mente escriturística de Nicodemos e fala assim: olha só, o vento sai do norte e vai para o sul, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nicodemos falou assim: mas que isso? Ele falou assim: mas para você o que te interessa é nascer de novo. Olha para você ver o que é a mente humana e o que é a mente de Deus. O primeiro questionamento que Nicodemos fez foi o seguinte: porventura pode um homem sendo adulto retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha para você ver qual que é a visão humana e qual que é a visão de Deus.
Jesus volta para Nicodemos, o príncipe do judeu, um magistrado, um homem culto e inteligente, que conhecia a lei de Israel, conhecia os mandamentos, conhecia a estrutura religiosa da nação de Israel. Jesus volta para Nicodemos e fala o seguinte: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Mas o que te interessa é nascer de novo. O que eu quero que você entenda é que quando Jesus olha para Nicodemos com a sua soberba e a sua sabedoria, com a sua cultura, ele usa a mente dele para ministrar sobre as verdades dos céus. Se você der mais uma caminhadinha nos evangelhos e encontrar a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, você vai ver Jesus em um outro argumento. Aquela mulher foi pegar água ao meio-dia, que é a hora que o sol é mais quente, porque ela não tinha um convívio com a sociedade daquela região, com as mulheres de Sicar. Ele chega lá, de repente a mulher está encostada no poço de Jacó, e ele chega cansado ao meio-dia e pede água para beber. Ele já chega, olha para mim que eu quero que você entenda nesta noite. Jesus já vai chegar na minha vida e na sua vida quebrando as tradições, quebrando a religiosidade, quebrando a razão humana, quebrando a visão que nós temos das coisas terrenas e mostrar para mim e para você as verdades celestiais. Quando ele chega para aquela mulher lá no poço de Jacó e fala assim: olha, me dá um pouco de água. A primeira coisa que aquela mulher fez foi pegar-se às tradições. Ela falou: como sendo tu judeu, pede para mim, mulher que sou samaritana, de água para beber. Ele falou: olha para você ver. Jesus já volta para a mulher e diz o seguinte: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria uma água viva que brotaria do teu interior, uma fonte que salta para a vida eterna. O que eu quero que você entenda, olhe para mim para você entender o que Deus quer falar contigo nesta oportunidade. Não olhe para Deus esperando que Deus vai falar, escute, vai falar de coisas astronômicas que você não vai entender. Ele vai falar dentro da tua realidade, dentro daquilo que você precisa ouvir, dentro da tua necessidade de alma. É aí que Ele vai falar com as nossas vidas. E é interessante que Jesus está dizendo assim: ó, aprendei de mim, aprenda comigo, olhe para mim, conheça as verdades do Evangelho, conheça a palavra de Deus, entenda as diretrizes de Deus através da palavra do Senhor para a sua vida, e Ele vai mudar o contexto da sua história. Escute, quando nós olhamos para os milagres que Jesus realizou nos Evangelhos, você vai entender que todos eles teve um tipo de tratamento. Sabe por quê? Porque Deus trata você de forma individual. Ele conhece a tua dor, a tua necessidade, os teus questionamentos, as tuas dúvidas, as tuas petições, as tuas angústias, as tuas agruras, os teus espinhos. Ele conhece você. E é interessante, queridos, que Ele conhece a tua alma. Ele conhece você no segredo e no oculto. Ele conhece as intenções do seu coração. Ele sabe o que atravessa na sua mente. Olhe para mim. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos encontrar um moço, um pedinte, numa aldeiazinha perto da onde que era Jericó. Ele vai passando e de repente, escute para você entender. Um cego, uma pessoa que perdeu a capacidade de enxergar, ela desenvolve outras habilidades. Aquele cego percebeu que a atmosfera ou o movimento que estava acontecendo naquela região, naquele dia, era diferente. Escute uma coisa: quando Jesus chega no nosso ambiente de vida, acontecem algumas coisas diferentes. A vida é diferente, o brilho de existir é diferente, a sensação de alegria é diferente, o prazer é diferente, as coisas são diferentes. Porque aonde Jesus está, tudo se faz novo, tudo é diferente. O cego começa a gritar. Talvez o momento que você está atravessando, talvez o momento que nós estamos atravessando agora, é realmente para gritar por socorro de Deus. E aquele moço começa a gritar, ele começa a clamar, ele começa a pedir, ele começa a implorar, ele começa a suplicar, ele começa a gritar
cada vez mais alto, a ponto de alguém chegar para ele e falar assim: cala a boca, ele não vai te ouvir. Escute uma coisa: não cale a tua alma diante de Deus, porque Deus vai parar para você. Deus vai visitar a sua vida, Deus vai visitar a sua família, Deus vai visitar a tua saúde, Deus vai te visitar. Aleluia. E de repente ia lá e repreendia ele, de repente Jesus para. Escute uma coisa, queridos, olhe para mim, a tradição daquela época era que o esmolé, o pedinte, tinha uma capa que era doada para o governo, dos governos pelas autoridades, para autorizá-lo a pedir. Escute isso aqui: a primeira coisa que aquele cego fez foi lançar fora a sua capa. Querido, a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida: não se apegue às tradições, não se apega a uma cultura de pecado. Ah não, mas é porque isso todo mundo faz. Não é. Ah não, porque todo mundo é assim. Não é. Você é diferente, nós somos diferentes, porque nós somos pessoas que temem o nome do Senhor. E eu tenho certeza que a resposta está vindo em direção à sua vida. Quando aquele cego foi correndo para Jesus, ele chegou. Quando Jesus chega, ele chega na presença de Jesus, se prostra e diz: o que você quer? O que você precisa? Irmão, ele podia pedir qualquer coisa. Ele falou assim: eu quero ver, eu só quero isso. Sabe o que Jesus disse? Veja, deixa eu te explicar uma coisa para você entender. Tem pessoas que colocam um monte de obstáculos nas nossas vidas para a gente conhecer as verdades do Evangelho. Você tem que jejuar, você tem que ler Bíblia, você tem que cortar o cabelo, você tem que não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, e na verdade você se envolve tanto com o que não pode, que esquece do que pode. Você pode adorar a Deus, você pode servir a Deus, você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar a Ele, você pode conhecer a Ele, você pode ter um relacionamento com Ele, você pode ter uma comunhão com Ele, você pode experimentar os milagres dEle, você pode ter resposta do céu, você pode centenas de milhares de coisas, porque quando Deus está na nossa vida, nós somos a maioria. Meu Deus, eu quero que você entenda isso. Você pode muito mais, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus não colocou obstáculo, não colocou situações. Deus quer te abençoar, Deus quer te visitar, Deus quer te dar vitória. Só isso. Por quê, pastor? É porque Ele quer ver a presença dEle dentro do seu coração. Ele quer habitar com você. Agora preste atenção nisso aqui: Ele não vai entrar num coração dividido. Ele só entra no coração de um ser humano quando é convidado e está tudo certinho lá. Senão ele não entra. E aqui eu quero que você entenda um negócio. Tem muita gente dizendo por aí que o Espírito de Deus está morando dentro do coração, mas não está. Tem muita gente enganado. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Ah não, mas eu acho que é porque... Não. Aprenda do Senhor Jesus. Pastor, e o que o senhor está ensinando? Só confie no que eu estou ensinando para você, porque eu estou pautando pela palavra do Senhor. É pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, pela palavra, a boca de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastor, mas e aquela tradição que a minha mãe vive? Aquilo lá condiz com a palavra? Não, então não é de Deus. Ah não, mas e aquela situação que o fulano falou que tem um moço num tal lugar, que ele disse para dar 3 cambalhotinhas, pisar com o pé direito e vai acontecer. Não, é mentira, não vai acontecer. Só vai acontecer quando Deus falar que vai acontecer na sua vida. Não adianta. Verdade é a palavra de Deus. Deixa eu te contar com o cego de Jericó. Quando ele chega lá, fala: o que você quer? Eu quero ver. Vê, pode ver. Sabe o que eu quero que você entenda? Tem muitas coisas te impedindo de ver a verdade acerca de Deus.
Tem muitas coisas tentando tapar o teu entendimento acerca das coisas de Deus. E Deus hoje quer tirar a venda dos teus olhos. Deus quer visitar a sua vida. Deus quer que você aprenda dele. Nesta oportunidade, você que está comigo, está conectado comigo, eu quero te pedir que você vá meditando nas coisas do céu. Abra o teu coração e comece a pensar nas coisas de Deus. Peça a Deus para comunicar as verdades dele para você, para falar com a tua alma, para ministrar ao teu coração, para mudar a tua mente, o teu pensamento, os teus sentimentos, porque quando Deus entra dentro da nossa vida, os pensamentos são mudados, os sentimentos são mudados, as visões são mudadas, as tradições caem por terra, porque Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem resposta para você. Deus tem coisas para fazer no meio da tua família. Deus tem coisas para realizar no centro da tua alma. Deus quer trabalhar no interior da sua mente. Ele quer mudar o pensamento. Ele quer mudar esse sentimento de fracasso e derrota e trazer vitória para a sua vida, para a glória do nome dele. Aleluia. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes as pessoas, e outra coisa, preste atenção, existe oposições quando nós propusemos seguir o Senhor. O cego de Jericó, chegaram para ele e falaram assim, ó, cala a boca que ele não vai te ouvir, não desista de Deus. No tanque de Betesda havia 2.800 aleijados, pessoas doentes, enfermas, naqueles alpendres, naqueles altares, naquele lugar. De repente chega Jesus, tinha um homem lá que tinha 38 anos sentado, deitado lá, ele, segundo os historiadores, era um tetraplégico. Aí Jesus chega e fala assim, você quer ser curado? Eu falo assim, olha só, preste atenção, olhe para mim aqui. Muitas das vezes, o que impede Deus de agir na minha vida é exatamente os meus pensamentos, é as minhas atitudes. Preste atenção para você entender. O aleijado vira para Jesus e fala assim, olha Senhor, olha para você ver o argumento, tem 38 anos que eu estou aqui. Em dado momento, o anjo descia no tanque de Betesda, chacoalhava as águas, a primeira pessoa que entrava lá dentro era curada. Ele vira para Jesus e diz assim, tem 38 anos que eu estou aqui, eu já vi 38 vezes isso acontecer, mas quando o anjo agita as águas, vai alguém menos doente do que eu, pula lá dentro e é curado. E eu estou aqui. Olha aqui para mim. Não seja o obstáculo da sua bênção entre você e Deus. Porque Deus quer visitar a sua vida. Basta apenas você crer. Sabe o que Jesus fez com aquele moço? Você quer ser curado? Ele falou, quero. Pega a tua cama e vai embora. Está curado. Agora você imagina, querido. Dá uma imaginação. Eu quero que você faça um desenho na sua mente aí do que aconteceu naquele momento. Os pés daquele aleijado que estava ali deitado 38 anos. A Bíblia não fala o nome, não fala se tinha parente, não fala quem era, não fala se era casado, se tinha filho, não fala. Só fala que ele estava deitado 38 anos junto ao tanque de Betesda. Aí você imagina os pés se firmando, os braços se descontorcendo e se tornando normais. Imagine a mente, imagine a alma, imagine o coração. Olhe para mim, é a mesma coisa que Deus quer fazer com a tua vida espiritual nesta noite. Ele quer mudar o contexto da sua história, Ele quer mudar o contexto da sua vida e te transformar numa pessoa saudável espiritualmente na presença dEle e mudar a sua história na terra. Ele tem poder para fazer. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor visite o coração dos teus filhos nesta hora, e que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, que a misericórdia do Senhor os alcance de forma especial. Ensina-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, faça-nos aprender do Senhor. Ó Deus, e a tua palavra nos diz que se nós aprendermos do Senhor, nós encontraríamos descanso para as nossas almas. Nos dê da tua graça e manifesta sobre nós a presença do teu Espírito,
para a glória de Deus Pai. Amém.